Graça e paz de Jesus para vocês. Quem veio buscar uma bênção de Deus hoje? Vocês não precisam abrir, mas em Lucas 18:8, Jesus faz uma seguinte pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé nessa terra? Amados, existe uma igreja que se parece com a igreja de Cristo, mas não é. Ela tem a mesma semelhança. Você olha, aparentemente, ela é a mesma, só que Jesus conhece. E eu não estou me referindo a uma placa de igreja, não estou me referindo a uma denominação específica. Existem pessoas que aparentam fazer parte da igreja de Cristo, mas na verdade não são. E não sou eu que digo. Existem várias parábolas que dizem isso. A do joio e do trigo, por exemplo, que o lavrador semeou o trigo e o inimigo veio e semeou o joio. E para quem não sabe, o joio e o trigo eles se parecem. E aqueles trabalhadores disseram para o Senhor da plantação: olha, vamos arrancar então. Aí o Senhor falou: não, deixa eles crescerem juntos, porque se a gente arrancar agora, a gente vai arrancar um ou outro por engano. Deixa eles crescerem, quando eles estiverem bem diferentes, quando a gente conseguir diferenciar, a gente remove. Eu queria falar de 3 pontos onde é possível observar a diferença entre a igreja que é de Cristo e a igreja que não é de Cristo. Queria convidar os irmãos para abrirem Mateus 25, do verso 1 até o 13. Diz a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos orar. Meu Deus, Senhor, nos dê graça essa manhã, Pai, para entender a Tua palavra, Pai, para que ela habite nos nossos corações, Pai. Senhor, me dê graça para pregar a Tua vontade hoje, Pai. Senhor, o Senhor sabe que eu sou tão merecedor dessas palavras quanto qualquer uma, Pai. Talvez até mais, ó Deus. Mas, Senhor, por misericórdia, usa a minha vida essa manhã e prepara o coração dos meus irmãos, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amados, nessa parábola, eu não sou muito bom de matemática, mas nessa parábola, Jesus está falando que existem quantas virgens? 10 virgens. E quantas eram prudentes? E quantas não? E quantas eram loucas? 5.
qual é a porcentagem disso? 50%, não é verdade? 50% eram loucas. Eu não sei se Jesus aqui ele quis usar 50%, mas se fosse só um pouquinho da igreja, ou daqueles que se dizem igreja, se fosse só um pouquinho que fosse insano, louco, talvez ele falasse, uma delas não trouxe azeite, mas ele falou 5, é um número, é metade, é muito grande isso. Se metade de quem se diz igreja de Cristo, na verdade não é, como que a gente sabe se a gente é? Se a gente é louco ou se a gente é prudente? Como a gente sabe? Eu queria deixar para vocês 3 motivos para que você refletisse. O meu desejo hoje não é que você saia daqui contente ou pulando de alegria. O meu desejo é que você saia daqui hoje pensando na sua vida, em como você tem se portado diante de Jesus, diante dos seus irmãos, diante de você mesmo. Nessa parábola, o azeite significa o Espírito Santo. Aliás, o óleo, o azeite na Bíblia, normalmente simboliza o Espírito Santo. A não ser que a passagem em si diga que não, a gente pode interpretar o azeite como o Espírito Santo de Deus. E aqui é isso que eles estão falando. Eles estão falando, olha, é isso que Jesus está falando. 5 guardaram o Espírito Santo e 5 não. E quando elas foram buscar, já era tarde demais. Existem 3 motivos que nós podemos notar que as pessoas não guardam o Espírito Santo, ou não o aceitam, ou nunca o tiveram. O primeiro é a falta de amor pela palavra de Deus. É a falta de amor pela palavra de Deus. Não é possível que alguém que ame a Deus não ame a sua palavra. Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para a gente. Não é possível que alguém que diga que ama a Deus não leia esse livro. Você tem lido a Bíblia? Vou até mais além, porque essa mensagem aqui ela é generalizada para a nossa igreja brasileira. Então, quando eu falar nós, a gente, não quer dizer necessariamente a Igreja Metodista Livre de Guaianazes. Quer dizer a igreja como um todo no Brasil. Será que a igreja tem lido a Bíblia? Essa igreja que não é a igreja de Jesus, ela é uma igreja que não aguenta a verdadeira palavra. E não aguenta porque essa verdadeira palavra confronta a igreja. Confronta. Quando a gente olha para a Bíblia e olha para a gente vê que tem alguma coisa de errado com a gente. Sempre, amados, sempre. Sempre vai acontecer isso. A gente vai olhar para a palavra de Deus e vai olhar para a nossa vida e vai ter alguma coisa que não vai estar correta. Ou seja, sempre a gente vai ler a Bíblia e vai ficar incomodado. A não ser que a gente procure escolher o que a gente quer da Bíblia. E aí a gente só lê aquelas passagens de vitória, que Deus derrotou o exército. Agora, quando a gente lê os sermões de Jesus Cristo, eu estou dizendo por mim, isso me incomoda. Porque eu olho para a palavra de Deus e eu não me vejo ali, eu falo, meu Deus, eu estou fingindo. Eu estou fingindo que eu sou crente. Eu não sou assim. E essa igreja que não é de Jesus, quando ela dá umas 2, 3 topadas dessa com a palavra de Deus, ela desiste. Porque ela diz assim, não deve ser isso. Tem que ser um negócio mais alegre, isso não vende, isso não chama público. Se a gente ficar pregando isso, a igreja vai ficar vazia. E aí ela desiste. E aí ela começa a pregar doutrinas de homens. As doutrinas de homens nos nossos tempos. Amados, eu não sei se vocês sabem, talvez saibam, talvez vocês já até foram numa igreja dessa. Mas sabia que tem igreja que faz corredor de sal grosso? O que é isso, amados? Aonde é na Bíblia
a palavra de Deus, onde esse elemento é utilizado para qualquer coisa. Essas pessoas, elas não amam a Bíblia, elas não amam a palavra de Deus, porque elas estão instituindo práticas em suas igrejas, em seus templos, que não estão dentro da palavra de Deus. E a rosa, eles ungem uma rosa. Amados, na Bíblia não se unge coisas, se unge pessoas. Ungem uma rosa e dizem para você colocar na sua casa, que aquela rosa vai atrair as más energias, não sei, e depois você queima. Isso é feitiçaria, amados, que está acontecendo dentro de igrejas. E aí eu fico me perguntando, como que esse povo que frequenta essa igreja tolera algo desse gênero? Porque não é a Bíblia, só pode ser. E a teologia da prosperidade, então, usam textos totalmente fora de contextos para dizer que o objetivo de Deus é fazer você ser rico nessa terra. Amados, onde é que a Bíblia diz isso? Um dia eu peguei um táxi com um senhor de uma denominação que eu não vou citar, mas que é adepto da teologia da prosperidade. E nós começamos a conversar e ele listou várias, ele marcou na Bíblia dele todas as promessas que Deus fez de prosperidade material. E aí eu perguntei para ele qual delas está no Novo Testamento. Aí ele falou, tá tudo no Antigo, mas não é a Bíblia, então vamos rasgar a Bíblia. Amados, por que existia sacrifício de animais no Antigo Testamento? Para simbolizar o sacrifício de Jesus no Novo. Por que existe prosperidade material no Antigo Testamento? É só um símbolo da prosperidade espiritual que nós teríamos em Cristo. Mas nós estamos com a cabeça em coisas materiais. Nós queremos bênção, nós queremos desfilar com o carro do ano para mostrar para a igreja como nós somos abençoados. Eu não enxergo o Evangelho de Jesus aí. E, pelo menos para mim, essas práticas, elas são fáceis de notar. Quando eu bato o olho nessas coisas, eu já sei que não é Evangelho. Agora, existe uma que ela é mais difícil e talvez vocês achem até mesmo que é normal. A gente, igreja brasileira, acha que se a pessoa se arrepender uma vez, vier na frente, fizer uma oração, ela está salva. Ela não precisa, pronto, está salva. Viva a sua vida do jeito que você quiser. Você está salvo. Você orou, você entregou sua vida. Pronto, você está salvo. E a nossa denominação não. Não sei se você já estudou a história da igreja metodista e da metodista livre. Mas a nossa igreja acredita sim que a salvação é possível de ser perdida. Amados, o arrependimento bíblico é diário. Você tem que se arrepender diariamente. Jesus disse que larga era a porta da... Qual era a porta larga? Da perdição. E estreita era a porta da salvação. Mas a gente só usa as portas, mas Jesus fala que o caminho da salvação também é estreito. O caminho, o nosso caminhar dia a dia é estreito, amados, é difícil. E a gente acha que pronto, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fiz uma oração. E aí, amados, a gente levanta falsos mestres. A gente levanta falsos mestres que falam o que a gente quer ouvir e não a palavra de Deus. Porque a gente tem comichão nos ouvidos. Vocês não precisam abrir, mas em 2 Timóteo 4:3 diz assim, olha, presta atenção, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, são seus próprios maus desejos. É a Bíblia, amados, eu estou lendo a Bíblia diz isso, que nós não suportaríamos a sã doutrina, a palavra de Deus, e nós levantaríamos mestres e doutores, estudiosos, para falar o que a gente quer ouvir. Será que só eu percebo isso? Que está cheio por aí de pessoas que só falam o que a gente quer ouvir, que vão nos púlpitos fazer piada, fazer show de humor, enquanto tem gente morrendo. Enquanto tem jovem aqui do lado, ó, não é longe não, amados, é aqui do lado, morrendo nas drogas, na prostituição. Esses dias, semana passada, eu não sei, aqui na porta da igreja, sabe o que eu encontrei, o que eu vi no chão? Um pininho de plástico. O que é pininho? O que significa isso? Vazio, o que é? Vocês sabem, na porta da nossa igreja tem jovens morrendo. E a gente quer ouvir o que a gente quer para sair daqui feliz. Nós levantamos falsos mestres para falar o que a gente quer ouvir. E isso gera em nós uma imaturidade espiritual. Amados, nós nunca tivemos tantos tipos de Bíblia, tantas traduções de Bíblia, Bíblia comentada, Bíblia anotada, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do filho, Bíblia do adolescente, tem um monte, e a gente não lê nenhuma delas. E a gente vai ficando imaturo espiritualmente. Vai numa livraria evangélica, você vai ver livros de autoajuda, como ser próspero, 10 passos para alcançar o seu milagre, princípios da liderança eficaz, sei lá, livros de autoajuda, livros que não transformam a gente, mas que dizem o que a gente quer ouvir. Quando nós temos falta de amor pela palavra de Deus, nós corremos um sério risco de ser uma das 5 loucas da parábola de Jesus. Quando nós temos falta de amor pelas pessoas, nós também corremos esse risco. Em Mateus 24, 12 e 13, vocês também não precisam abrir, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente olha para o lado, a gente, igreja brasileira novamente, a gente olha para o lado e a gente não vê mais amor. E aí a gente se esfria, a gente começa a se comparar com quem está ao lado. A gente tem vergonha de demonstrar amor. Eu dou glórias a Deus porque essa igreja é uma igreja amorosa. Amém. Mas, amados, tanto lugar por aí em que você é só mais um número. Eu dou glórias a Deus porque os pastores dessa igreja amam a gente de verdade. Amém. Mas existe lugar, amados, que você é só um dízimo. Você faz parte de uma meta que o pastor tem para poder subir para um culto mais popular. Como a gente vê quando as pessoas não têm amor pelas pessoas? Quando são crentes que só buscam o próprio interesse. Foi o que eu acabei de dizer, amados. As pessoas estão morrendo aqui perto da gente. E a gente vem na igreja para quê? Para buscar casa, carro, prosperidade material, porta disso, janela daquilo outro. Enquanto as pessoas estão morrendo. Quantas vezes você veio no culto para buscar uma bênção para o teu irmão? Você sabia uma dificuldade que seu irmão estava passando e você veio num culto especificamente, hoje eu vou buscar a bênção para o meu irmão. Quantas vezes? Eu nunca fiz isso. Pessoas que não ouvem a voz de Deus porque se acham muito estudadas ou superiores. Esse aqui eu escrevi para mim, amados. Essa palavra também é para mim. Quantas vezes Deus está falando com a igreja e eu não estou prestando atenção, porque eu estou preocupado nos erros,
de teologia ou de português da pessoa que está falando. Isso não está certo. Eu não sei se você passa por isso, talvez não. Mas isso não está certo. Deus está falando com a igreja e a gente está perdendo. Porque a gente acha que a gente tem mais estudo. Mas Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias nesse mundo. A gente não presta muita atenção nisso, mas é verdade. E aí, quando a gente não tem amor pelas pessoas, quando o pregador não tem amor pelas pessoas, ele enxerga o público como, ele enxerga a plateia, os crentes como consumidores. Então ele tem que oferecer o melhor produto, porque essa é a lei do mercado. Se eu não ofereço o melhor produto, o meu público-alvo vai para o meu concorrente. E as igrejas, elas estão se enxergando como concorrentes. Essa semana, algumas semanas atrás, um chamou os internautas de filhos do diabo, o outro chamou a ministra de louvor de endemoniada e falou que 99% dos cantores cristãos são endemoniados. E o outro que tinha chamado a internauta de filho do diabo tomou as dores e respondeu. Eles estão se combatendo. Mas não é um combate pela palavra de Deus. Não é. Você não vê essas pessoas discutindo a graça de Deus. Olha como eles fizeram no concílio de Jerusalém, onde eles falaram: olha, nós estamos pregando para os gentios e os costumes judeus não se encaixam. O que a gente faz? E aí, quando o povo aceita isso, ele começa a se enxergar como consumidor também. E se a igreja não diz o que eu quero ouvir, eu procuro outra, porque com certeza tem outra que diz o que eu quero ouvir. Essa igreja, ela não julga pela reta justiça, ela julga pela aparência. Essa igreja que é louca, ela não julga pela reta justiça, ela quer saber como é que você está se comportando externamente. Se você usa a roupa adequada, se você fala o linguajar evangélico, se você fica usando expressões bíblicas para falar no seu dia a dia. Isso é aparência, amados. Como você se comporta na sua casa, quando ninguém da igreja que está vendo, essa que é a verdade. E a gente tem tanto amor, tanta falta de amor pelas pessoas, que a gente não se importa. Que tem uma mãe que essa madrugada recebeu uma ligação, dizendo que o seu filho que tinha saído, bebeu e se envolveu num acidente de carro, e que nunca mais ela vai ver o sorriso do seu filho. A gente não se importa com isso, porque a gente não ama as pessoas. Existe uma pessoa agora, nesse momento, em algum lugar, que está numa padaria tomando um café desconsolado porque recebeu um diagnóstico de câncer e acha que vai morrer, que não tem mais jeito, que ninguém ama. Amados, o meu avô morreu de câncer, eu vi o meu avô definhando, mas o meu avô nunca duvidou por nenhum momento do amor de Deus na vida dele, porque eu estava lá para falar que Deus amava ele. Mas e o resto, amados? Quem está aí sofrendo? E o jovem, adolescente, menino? Amados, eu ouvi testemunhos essa semana na FEBEM que eu saí transtornado. Meninos de 15, 16, 17 anos, jurados de morte pelo tráfico. E nós não ligamos, porque nós não amamos as pessoas. Finalmente, o terceiro assunto é a perda da perspectiva da volta de Cristo. A gente perdeu a perspectiva da volta de Jesus. Em Apocalipse 22:12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E sabe como a gente percebe isso? Que a gente não está esperando a volta de Cristo, porque a gente é materialista. Porque a gente quer subir na carreira a qualquer custo, de qualquer maneira.
Amados, a gente pode sim fazer planos, isso é saudável. O apóstolo Paulo fazia planos, ele dizia, olha, se der tudo certo eu quero visitar vocês ainda. É correto fazer planos, mas os nossos planos, os nossos sonhos, não podem estar acima da volta de Cristo. O maior sonho daquele que ama Jesus é que ele volte logo, é ver os olhos de Jesus. E a gente quer fazer N planos antes. Jesus, não volta ainda não, deixa eu fazer minha faculdade. Amado, quando Jesus voltar, sua faculdade não vai valer nada. Deixa eu comprar o meu carro zero para sentir um cheirinho de carro novo. Amado, quando Jesus voltar, isso não vai valer nada. Os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, eles entraram numa enrascada. Sabe por quê? Porque eles aceitaram Jesus e eles venderam tudo que eles tinham e jogaram nos pés dos apóstolos. Sabe por quê? Não é porque eles queriam, olha, eu quero repartir com os pobres. Também, mas não era só por isso, era principalmente porque eles estavam esperando a volta de Cristo para aquela semana, para aquele dia. Eles estavam ansiosos, Jesus vai voltar, eu não preciso mais disso. Eles se libertaram disso, eu não preciso mais. E eles venderam tudo e ficaram esperando. E passaram-se 2000 anos. E 2000 anos se passaram, nós estamos muito mais perto hoje do que eles estavam. Mas parece que a gente acha que vai demorar mais 2000. Deixa eu viver minha vida aqui, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso, na filosofia, se chama hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer. Qualquer atitude minha, inclusive a religiosa, só se justifica pela minha busca por prazer. Eu vou lá na igreja porque eu vou sair sentindo algo gostoso, vou sair com prazer. Esse é o século que nós estamos vivendo. Mas Jesus disse para nós sermos sal da terra e luz do mundo, amados. Nós vimos isso aqui no Congresso dos Jovens. Eu achei lindo o tema, é isso mesmo. Trevas ou luz. A gente não vê mais esse tipo de pregação nas igrejas. A gente só vê como atingir bênção, como atingir milagre, como conquistar, como onde você vai pôr a planta do seu pé vai ser conquistado. Tem muito cristão aí que se chama apóstolo, mas eu só vejo apóstolo como Paulo. Porque Paulo ele diz, olha, eu passei por naufrágio, fui apedrejado, fui chicoteado, fui preso. E o pessoal aí desfilando de carro blindado, com segurança, e se diz apóstolo de Jesus. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Amados, vamos amar a volta de Jesus. Vamos desejar intensamente a volta de Jesus. Ele está voltando. Que nós possamos analisar a nós mesmos, para ver se nós estamos dentro das 5 prudentes ou das 5 loucas. A pergunta que eu fiz no começo eu quero repetir. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que Deus nos ajude para ver essa oportunidade em nome de Jesus.